Se der tempo, que eu acho que não vai acontecer, após a mensagem eu queria fazer 3 anúncios. Não quero incluí-los aqui na nossa liturgia. São 3 coisas importantes que eu queria falar para você. Vamos ver se vai dar tempo. Se eu acabar até umas 11h40 eu falo, porque eles vão demorar um pouquinho, senão a gente deixa para domingo que vem. Vamos abrir aí as nossas Bíblias, lá em 1 Samuel, capítulo 2. Primeira Samuel 2. Vamos ler apenas o verso de número 25. Diz assim: se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Nas últimas semanas, nós vimos que os filhos de Eli, eles fizeram muitas besteiras, né? Muitas besteiras. Eles apanharam para eles a carne que era do Senhor, que era sacrificada ao Senhor. Eles se relacionaram sexualmente com as mulheres que ajudavam lá no tabernáculo. Eles desprezaram as ordenanças do Senhor. Se você olhar aí no verso 12 do capítulo 2, é dito que eles não se importavam com o Senhor. Então, os filhos de Eli pecaram muito, e das mais diversas maneiras. O verso 17 vai dizer que era muito grande o pecado desses rapazes diante do Senhor. E aí, diante desse cenário, Eli, o pai desses 2 rapazes, ao ouvir um monte de gente falando mal dos seus filhos, ele vai até os seus filhos e dá a eles uma palavra de exortação. Semana passada nós vimos, ou retrasada, que não foi lá uma palavra assim, bem exortativa, né? Eli era daquele que sempre passava a mão na cabeça dos meninos. Mas diante ali da exortação, o texto que nós lemos inicialmente, aí do verso 25, diz que eles não ouviram a voz do seu pai. Poucas coisas são tão vitais para os filhos do que a humildade em receber a correção paterna. Pode ter certeza disso. Poucas coisas na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é tão importante quanto ouvir, acolher a repreensão dos seus pais. Quando o 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias, ele está nos ensinando que receber a correção dos pais e ter sucesso na vida são coisas que andam de mãos dadas. Não é por acaso que o 5º é o único mandamento com promessa. Então, esse talvez seja o pior pecado deles, não ouvir a repreensão dos pais. Agora, o texto que nós lemos traz uma informação muito interessante.
Diz a segunda parte do verso 25 que eles não ouviram a voz do seu pai, por qual motivo? Porque Deus os queria matar. Será que a gente entende o que está sendo dito aqui? O texto está sendo claro ao dizer assim, olha, eles não ouviram a repreensão do seu pai, eles não mudaram de vida, porque Deus não deixou. Porque Deus queria destruí-los. Eles não se arrependeram, eles não se converteram dos seus maus caminhos, porque Deus não quis. Porque Deus não permitiu. Porque Deus endureceu o coração daqueles rapazes para que eles não ouvissem a exortação dos seus pais, do seu pai, no caso. Como que você explica um negócio desse? Não tem outro jeito de explicar esse texto a não ser entrando numa questão doutrinária, teológica, extremamente importante, revelada nas Escrituras, chamada de vontade decretiva e vontade permissiva de Deus. Anos atrás, quando nós falamos aqui, tivemos aqui uma série de mensagens sobre a fé reformada, eu preguei sobre isso. E esse texto aqui nos convida a retornarmos a esse assunto. De forma que a nossa mensagem hoje ela vai ser bem mais teológica e bem menos pastoral do que o costume. Porque a gente vai analisar esse princípio aqui. Como que é possível Deus proibir ou Deus impedir que esses rapazes fizessem aquilo que era o correto, que era o certo a ser feito. A teologia reformada, ela possui uma sistematização muito interessante acerca da vontade de Deus. E esse assunto, vontade de Deus, é uma questão que está presente nas nossas vidas todo dia e talvez o dia todo. Será que é a vontade de Deus que eu mude de emprego? Será que é a vontade de Deus que eu namore essa pessoa? Será que é a vontade de Deus que eu viaje? Vontade de Deus. E entende-se à luz das Escrituras que existem dois aspectos da vontade de Deus. Aquilo que é chamado de vontade decretiva e aquilo que é chamado de vontade permissiva. Aquela vontade que é secreta e aquela que nos é revelada. A vontade decretiva de Deus nos mostra que não existe força, não existe circunstância nesse mundo que seja capaz de resistir ao querer de Deus. Ou seja, aquilo que Deus determinou vai acontecer. Essa vontade, ela não pode, em hipótese alguma, ser contrariada. Isso fica evidente na Bíblia. Por exemplo, Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Isaías 46 diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Lembra lá da história de Nabucodonosor, que passou por aquela situação vexatória,
E após aquela situação, ele diz o seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem quem possa lhe dizer: o que fazes? Então, esse aspecto da vontade de Deus, ele é absoluto. É um decreto, vai acontecer. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios: nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, Paulo está falando aqui da vontade de decreto. Ninguém no mundo, nenhuma circunstância e contexto é capaz de contrariar a vontade decretiva de Deus. Isso está claro na Bíblia. Esses versos que nós lemos aqui deixam isso evidente. No entanto, paralelo a essa realidade, existe aquilo que os teólogos chamam de vontade revelada, vontade de desejo. E esse aspecto da vontade de Deus, ao contrário da vontade de decreto, pode sim, e muitas vezes é sim, contrariada. Por exemplo, Deus disse assim: não matarás. Isso é um mandamento, não é? Isso não é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que pessoas não destruam, não matem umas às outras. Não matarás é um preceito divino que pode ser contrariado, não é? E muitas vezes, principalmente no nosso país, que é recordista mundial em assassinatos, é contrariado. Quando as pessoas matam umas às outras, elas estão fazendo o quê? Desrespeitando, quebrando a vontade preceptiva, revelada, desejada de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos dessa vontade revelada, preceptiva de Deus, que é desconsiderada, é quebrada pelo homem. Por exemplo, você encontra lá em 1 Tessalonicenses 4 aquele texto que diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição. Então Paulo diz qual é a vontade de Deus para os crentes? A vossa santificação. Todos os crentes são santos? Todos os crentes buscam a santificação? Então, a vontade preceptiva de Deus, ela pode ser. E muitas vezes ela é desobedecida. E aí, quando nós analisamos essas duas vontades de Deus, nós chegamos a uma conclusão, ou as duas vontades de Deus, elas nos ensinam uma verdade importantíssima das Escrituras que vai ter repercussão nas nossas vidas. Que conclusão é essa? Deus, Ele decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Pastor, não entendi. Fala de novo. Está escrito aí no esboço, não está? Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Quando a gente ouve uma afirmação dessa, a gente pensa assim: isso é contraditório, isso é muito estranho. Só que a Bíblia está cheia
de textos, cheia de exemplos que corroboram essa afirmação. A Bíblia está cheia de relatos onde essa afirmação fica muito evidente. Esse é um princípio, aliás, esse é um princípio que deve nortear o nosso estudo das Escrituras quando nós estivermos estudando textos nebulosos, textos difíceis, textos complicados de serem explicados. Que princípio? O princípio de que o nosso guia é a Escritura, e não o raciocínio ou a lógica humana. Por exemplo, quem criou o mal? Se você for pela lógica, pelo raciocínio humano, você vai dizer, foi Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Então você não pode e nem tem autorização para dizer que Deus criou o mal. Quando a gente começa a pensar nessa questão, logicamente, através da razão, a gente diz, foi Deus que criou o mal. Mas, biblicamente, você não tem autorização para dizer isso. De forma que quem usa apenas da lógica vai ter dificuldades em explicar alguns textos bíblicos. Porque existem vários textos bíblicos que mostram Deus desejando algo que Ele desaprova. Existem vários textos bíblicos que mostram Deus querendo, desejando algo que Ele mesmo desaprova. Por exemplo, a traição de Jesus por Judas foi algo bom? Foi um ato moralmente mau. Lucas 22 vai dizer que a traição de Judas foi inspirado por Satanás. No entanto, Atos 2:23 diz assim, que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, a traição foi um pecado, envolveu a instrumentalidade de Satanás, no entanto, foi algo ordenado por Deus. Ou seja, o pai queria que o filho fosse entregue, embora isso fosse pecado. Ainda pensando na morte de Jesus, vamos lá pegar as circunstâncias ali da morte de Cristo. O desprezo de Herodes para com Jesus, a atitude covarde de Pilatos, a zombaria dos soldados romanos, o clamor dos judeus dizendo, crucifica-o, todos esses atos são considerados pecaminosos pela Bíblia. A Bíblia os descreve como uma atitude maligna, pecaminosa. No entanto, olha o que Lucas diz lá em Atos 4. Verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Viu aí? Herodes, Pilatos, os soldados, a multidão, se levantaram de forma rebelde e pecaminosa contra o Altíssimo, apenas para revelar que a sua rebeldia foi um serviço pecaminoso e inconsciente, realizado conforme os inescrutáveis desígnios de Deus. Então, a terrível e injusta morte de Jesus foi vontade e foi obra de Deus Pai. Isaías vai dizer que
ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O autor aos Hebreus afirma que ao Pai, aprouve ao Pai aperfeiçoar por meio dos sofrimentos o autor da salvação. Jonathan Edwards, comentando sobre esses textos, ele diz assim: os sofrimentos de Cristo não poderiam acontecer senão por meio de pecado. Escárnio e desgraça eram coisas que ele deveria sofrer. Então, gente, olha só. Por um lado, não era a vontade de Deus que Judas, Herodes, Pilatos, os soldados, a multidão, desobedecessem a sua lei moral. É da vontade de Deus que haja traição, que haja escárnio, que haja zombaria, que haja morte, que haja injustiça. Por um lado, não é a vontade de Deus que essas coisas aconteçam naquele contexto ali em que Jesus vai ser entregue para ser crucificado. Por um lado, não é da vontade de Deus, mas por outro lado é, porque Deus decretou essas coisas. Então, nós temos aqui na morte de Cristo um exemplo claro de que Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Logicamente, isso não faz o menor sentido, mas é isso que os textos bíblicos nos mostram. Os acontecimentos da morte de Jesus deixam evidente que Deus quer em um sentido o que Ele não quer em outro. Como que você explica isso? Vontade decretiva e vontade permissiva. Nos ajuda um pouco a pensar sobre isso. Outra situação que demonstra que Deus quer um estado de coisas que em outro sentido Ele desaprova é o endurecimento do coração, que gera um comportamento pecaminoso que Deus desaprova. O maior exemplo disso que eu estou mencionando aqui, quem é? Faraó. Deus vira para Moisés, Êxodo 8, e diz assim: vai até Faraó e diz a ele assim: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que ele me sirva. Ou seja, a vontade de Deus era que Faraó deixasse o povo ir. Está claro aqui. No entanto, desde o começo, Deus também desejou que Faraó não deixasse os israelitas saírem do Egito. Êxodo 4, 21 diz assim, Deus conversando com Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o meu povo sair. Percebeu? Deus ordenou que Faraó fizesse algo que ele mesmo não queria permitir. A coisa boa que Deus ordenou, ele ao mesmo tempo impediu. Num sentido, Deus queria que Faraó prosseguisse em recusar a deixar o povo sair, mas em outro sentido, ele fez com que Faraó libertasse o seu povo. Esse caso de Faraó é um dos melhores exemplos que a gente pode utilizar do texto bíblico para mostrar essas duas vontades de Deus em ação. Na vontade preceptiva, nós encontramos Deus dizendo a Faraó: deixa o meu povo ir. Por causa da vontade decretiva, Deus endureceu o coração de Faraó. Existem outras situações na Bíblia. Lá o exemplo
de Abraão, quando chega no Egito, e ali o camarada se apaixona, o líder se apaixona pela mulher de Abraão, e Deus permite uma coisa que em outro sentido Ele não permite, Ele não quer. Quando a gente entende isso, a gente tem um pouco de iluminação para a gente voltar para o nosso texto. Os filhos de Eli fizeram um monte de besteira. O pai deles ouve as besteiras acerca das besteiras que eles fizeram. Aí no final aqui do texto, no momento decisivo aqui, diz que Eli chega para os filhos e diz: meus filhos, vocês estão errados. Vocês não podem proceder assim. Só que eles, diz o texto, não ouviram a voz do seu pai. Filho não deve ouvir a voz do pai? Ainda mais filho rebelde, filho que faz coisa errada. Eles não ouviram a voz do seu pai, por quê? Porque Deus não deixou. Porque Deus queria matá-los. A atitude dos filhos de Eli era um pecado terrível que afrontava a vontade revelada de Deus. A vontade revelada de Deus era que eles deixassem de pecar. E para deixar de pecar, eles precisavam ouvir as exortações do pai, mas isso não aconteceu, porque Deus queria matá-los. Olha o que John Piper diz sobre esse texto. Isso só faz sentido se o Senhor tivesse o direito e o poder de restringir a obediência deles. Um direito e poder que ele não queria usar. Assim precisamos dizer que, em certo sentido, Deus desejou que os filhos de Eli continuassem a fazer o que ele, Deus, lhes ordenara não fazer: desonrar seu pai e cometer imoralidade sexual. E aí, para deixar a situação ainda mais complicada, a palavra traduzida por queria na frase aqui, o Senhor os queria matar. Essa palavra queria é a mesma palavra usada lá em Ezequiel 18, quando é dito assim: Deus não tem prazer na morte do perverso. O que isso significa? Em um sentido, Deus desejou matar os filhos de Eli. Em outro sentido, Deus não deseja a morte do perverso. Eu te pergunto, você vai visitar uma igreja, ou algo, sei lá, você entra num contexto onde tem alguém assim que lê a Bíblia e tem muitas dificuldades com a Bíblia, aí a pessoa vira para você e fala assim: você que faz parte da igreja reformada, me diz o seguinte, olha só, abra sua Bíblia aí você abre lá em 1 Samuel, a pessoa diz assim: o Senhor os queria matar. Aí depois a pessoa te leva lá para Ezequiel 18 e diz: Deus não tem prazer na morte do perverso. Você responde o quê? Se a pessoa coloca 1 Samuel 22 do lado de Ezequiel 18 e mostra para você, você responde o quê? Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus queria matar os perversos filhos de Eli. Você responde como? Nós nos deparamos com o fato bíblico inevitável de que, em um sentido, Deus não tem prazer na morte do perverso, Ezequiel 18. Mas, em outro sentido, Ele tem, sim, prazer na morte do perverso, o caso dos filhos de Eli. A única resposta possível é se você entende a vontade preceptiva e decretiva de Deus. Senão você fica com cara de paisagem. A única resposta possível é que Deus quer um estado de coisas que, em outro sentido, Ele desaprova.
Senão você vai chamar o pastor para responder para você. Se é que o pastor vai saber responder. A única resposta possível é que Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Aí você fala, isso não dá para a minha mente. Realmente não dá. Por isso que não dá para usar a lógica. Por isso que em textos nebulosos das Escrituras, nós temos que ir pelas Escrituras e não pela lógica. Por mais que a lógica e a razão digam uma coisa, existem situações que não tem como usar a lógica e a razão, só o texto bíblico. Mas você me explica isso, não dá para explicar. Por isso que Calvino disse, naquilo que a Bíblia parou, eu parei. Onde Deus cerrou a sua santa boca, disse ele, eu parei de perguntar. A nossa lógica, ela não consegue alcançar os caminhos de Deus. Não foi isso que Paulo disse? E a gente vai cantar no final? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Olha o que diz Jonathan Edwards. Pedi ajuda a ele aí, ó. Embora, preste atenção que esse texto aí ele é bem elucidativo. Embora Deus odeie uma coisa como ela simplesmente é, pode inclinar-se a ela com referência à universalidade das coisas. Embora odeie o pecado em si mesmo, ele pode desejar permiti-lo para a maior promoção da santidade nessa universalidade, incluindo todas as coisas e em todos os tempos. Deus se inclina à excelência, que é harmônica, mas ainda assim pode inclinar-se a suportar o que é desarmonioso em si mesmo, visando a promoção de uma harmonia universal. Não há qualquer incoerência entre as vontades decretiva e preceptiva de Deus. É muito coerente supor que Deus pode odiar a coisa em si, e ainda assim querer que ela venha acontecer. Deveras, não tenho medo de afirmar que a coisa em si pode ser contrária à vontade de Deus, e ainda assim ser agradável à sua vontade que ela venha a ocorrer, porque a sua vontade, num dos casos, não tem o mesmo objetivo da sua vontade no outro caso. Supor que Deus tem vontades contrárias em relação ao mesmo objeto é uma contradição, mas não é contraditório supor que Ele tenha vontades contrárias acerca de diferentes objetos. É evidente que a coisa em si e a ocorrência dessa coisa são diferentes, porque é possível que uma possa ser boa e a outra possa ser má. A coisa em si pode ser má, e ainda assim a sua ocorrência pode ser uma coisa boa. A ocorrência de uma coisa má pode ser uma coisa boa, e frequentemente é assim que acontece. Certamente, a gente precisa ler 2, 3, 4, 5 vezes para entender o que ele diz aqui. Mas quando a gente entende, a gente começa a entender várias outras passagens da Bíblia que não são fáceis de serem entendidas, como essa que a gente está estudando hoje. Calvino, ele diz, a vontade de Deus não está em guerra consigo mesma, nem muda, nem finge não querer o que não quer. Embora a vontade de Deus seja uma e simples nele, ela aparece multiforme para nós. Por causa de nossa incapacidade mental, não compreendemos como, de maneiras diferentes, Ele quer e não quer que algo aconteça. É o entendimento dessa verdade
que leva a fé reformada a explicar aqueles textos que falam da vontade de Deus em salvar todas as pessoas. Vamos lá, você é um membro da Igreja Batista Reformada, crê nas doutrinas da graça, crê em predestinação, aí você se depara lá na casa de um amigo, fala, você é da igreja lá reformada? Sou. Então, por favor, abra sua Bíblia aí, faz esse exercício aí agora, abre aí, por favor. 2 Pedro, capítulo 3. O seu amigo, de uma outra igreja, descobre que você faz parte da Igreja Batista Reformada, que aqui se defende a doutrina da predestinação. Aí ele te leva lá para 2 Pedro, capítulo 3. Nesse momento do jantar, né, as pessoas que estavam ali no outro ambiente já pararam de conversar e estão prestando atenção em vocês. Aí a pessoa vira e fala assim, você que diz que Deus só morreu, que Jesus só morreu por alguns, e que Deus predestinou esses por quem Jesus morreu, me explica o seguinte, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é a sua resposta? Para muitas pessoas, versos como este aqui são a barreira para se crer a predestinação. E é amigo seu. E segundo Pedro, é responsabilidade sua dar resposta àquele que pede a resposta. Só que as pessoas não compreendem que a eleição, a predestinação, é algo que faz parte do decreto de Deus. Já o desejo de que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, faz parte do desejo de Deus. E por mais que a pessoa não entenda, o fato é que a Bíblia revela esses dois aspectos da vontade de Deus. Outro texto, Mateus 23. Vamos lá, rapidinho por cada hora. Mateus 23, verso 37. Um texto famoso, quando Jesus vira ali, olhando para a cidade de Jerusalém, e diz, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Irmãos, Jesus cria uma cena extremamente terna, cheia de misericórdia. Ele diz assim, eu quis. Vocês acham que Jesus está sendo hipócrita aqui? Eu quis. Tem desejo, tem vontade, tem anseio aqui. E se o Senhor quis, por que o Senhor não fez? O Senhor não é todo poderoso? O Senhor não pode todas as coisas? Quiseste mesmo? Porque se quiseste, por que não fizeste? Apesar de Deus ter vontade de salvar todos os perdidos, Ele decretou não salvar todos os perdidos. Depois de tudo que nós já ouvimos hoje, é possível a gente entender um texto como esse, apelando para o quê? Vontade secreta e vontade revelada. Aí, nesse momento da conversa lá na casa do seu amigo, você já está, sem graça, porque ele jogou 2 textos e você não soube responder, e aí ele vem para te destruir. Ele abre lá em 1 Timóteo 2, vamos lá. Capítulo 2, versos 3 e 4.
diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nesse momento você pega o celular, finge que tem alguém te ligando e diz que precisa sair. Passa vergonha, desonra a fé reformada, porque você, ao invés de estudar essas coisas, de se aprofundar nessas coisas, de ter conhecimento dessas coisas, a gente conhece o perfeito funcionamento do Facebook, do WhatsApp, não é? A gente repassa todas as mensagens e curte tudo que aparece para a gente, mas isso aqui a gente não estuda. Ainda que haja um desejo em Deus de que todos sejam salvos, isso não significa que todos serão, porque o aspecto absoluto da vontade divina é um, e o aspecto de desejo da vontade de Deus é outro. Aí a pessoa diz, mas isso é incoerência. Sim, nós não devemos ser guiados pela razão diante de algumas situações, mas pelo texto bíblico. Porque existem situações em que a razão não vai explicar. Pede para o seu amigo que está te questionando essas coisas explicar a Trindade. Ele vai explicar? Pede para o seu amigo que está te questionando essas coisas explicar a natureza humana e divina de Cristo, o nascimento, a concepção virginal de Cristo. Ele vai te explicar? Porque existem coisas que a nossa lógica não explica, mas é fato, porque o texto bíblico diz que é fato. Então, a mesma situação acontece nas vontades de Deus. Deus, no sentido, Ele não tem prazer que o ímpio pereça. Deus desejou reunir todos os habitantes rebeldes de Jerusalém. Deus tem compaixão de todas as pessoas, mas, por outro lado, o que vai prevalecer é o decreto soberano de Deus, de forma que a eleição incondicional, ela não contradiz expressões bíblicas de compaixão divina por todas as pessoas, ela não anula as ofertas sinceras da salvação aos perdidos. John Piper diz, a existência simultânea da vontade de Deus, de que todas as pessoas sejam salvas, e da sua vontade de escolher algumas pessoas para a salvação, incondicionalmente, antes da criação, não é sinal de esquizofrenia divina ou de confusão exegética. Deus quer um estado de coisas que, em outro sentido, Ele desaprova. Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Os filhos de Eli fizeram um monte de besteira. O pai os chamou, repreendeu-os, era a vontade revelada de Deus que eles mudassem. Mas a vontade de decreto é que isso não acontecesse, porque Deus os queria matar. Eu encerro com duas aplicações às nossas vidas. Primeiro, nunca devemos transpassar áreas proibidas, que eu mencionei há pouco. Abra aí, por gentileza, Deuteronômio 29. O último verso desse capítulo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei.
Gente, queiramos ou não, existem coisas secretas de Deus às quais nós não recebemos acesso, às quais as nossas mentes finitas não estão preparadas. Não vai alcançar. E aí nós precisamos ser bastante cautelosos nas nossas construções teológicas, porque ficar especulando coisas infrutíferas que muitas vezes alimentam a carne e não nutrem o espírito é pecado, é proibido pela Escritura. A gente fica especulando um monte de coisa que não vai saber nunca. Toda mente honesta que medita na soberania de Deus, ela reconhece que para muitas questões não existem soluções simples. Por que que Deus permite que um governo corrupto oprima e continue oprimindo, machucando, maltratando, desprezando um povo? Paulo diz em Romanos que quem colocou esses homens lá? Como que você entende isso? Existem questões para as quais não existem respostas prontas. Meu Deus, o meu filho, que eu criei na igreja, a quem eu tanto amo. Eu acabei de ler, aí o pastor acabou de ler que é da vontade do Senhor que ninguém se perca. Ele está indo para o caminho da perdição. Como assim? Por que que o Senhor não transforma o coração do meu filho? Eu tenho pedido isso ao Senhor há anos. É da vontade do Senhor que o meu casamento não se destrua. Está aqui na Bíblia, é vontade do Senhor que o casamento sagrado é o matrimônio, mas o coração do meu cônjuge é contra mim. Por que isso? Existem situações tensas, complicadas, complexas, que raciocínios lógicos não respondem. Em termos práticos, Deus deseja o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, as nossas dores? Claro que não. Claro que não. Mas quem que controla todas as variáveis da nossa existência? Deus aprova os nossos pecados? Claro que não. Mas Deus se aproveita de muitos erros que nós cometemos para o avanço do seu reino. Essa é uma área na qual nós devemos ser cautelosos, nós devemos ter muito cuidado, até mesmo com os exemplos que a gente usa. E esse texto aqui, de 1 Samuel, nos ensina isso. Cuidado. Meu filho, tão jovem, tinha tanto pela frente, servo de Deus, fiel, morre de uma forma tão trágica. Assassinaram o meu filho. Cadê Deus? Existem situações complexas que
a gente não tem resposta, porque invade áreas que a Bíblia não nos fala. E eu creio que Deus não nos fala para o nosso bem. Leia o livro de Jó. É um exemplo do que eu estou falando. Deus não responde Jó. A maior parte das indagações de Jó ficam sem respostas. Já falei isso dezenas de vezes aqui na igreja e se encaixa novamente aqui. Muitas das respostas de Deus não são acessíveis a nós, não porque Deus não queira nos responder, mas porque nós não temos capacidade de entender as respostas de Deus. Tem como você descrever cores para uma pessoa cega, que nasceu cega. Tem como você descrever música bela para uma pessoa que nasceu surda. Uma criatura minúscula, num planeta minúsculo, não consegue entender como que o soberano Deus organiza as coisas do universo. Então, lembre-se disso. Existem áreas as quais nós devemos dizer assim: não sei. Passar disso é correr risco de falar besteira e até de pecar. Segunda aplicação, e a gente encerra com ela. O objetivo de toda teologia é a doxologia. O objetivo de todo raciocínio teológico é nos colocar de joelhos. Se o nosso esforço para compreender doutrinas como esta não servir como combustível para alimentar o amor e a adoração em nosso coração, nós faríamos muito bem em parar de estudar teologia. Porque o objetivo da teologia é colocar o homem de joelhos. Toda a argumentação teológica nos ensinou Paulo, no texto que nós lemos há pouco, em Romanos 8 e 9. Toda a argumentação teológica deve nos conduzir à adoração. E esse é um erro gravíssimo que acontece principalmente no meio reformado. Gente que gosta de estudar, de analisar, de refletir, de ler livro, de argumentar, adora estudar teologia, mas piedade, culto de oração, comunhão diária com Deus, teologia que não gera amor por Deus, Toda teologia precisa nos colocar de joelhos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, maior deve ser a nossa afeição, o nosso amor por Ele, maior deve ser o nosso senso de gratidão, que redunda em louvor e em adoração. Qual o objetivo de estudar a Bíblia? Glorificar a Deus. Qual o objetivo de estudar verdades teológicas? Glorificar a Deus. Se não leva para a adoração, não presta. Que Deus nos ajude diante dessas verdades, que Ele use essas verdades para nos conduzir à adoração. Vamos orar? Senhor Deus, muitas coisas que existem na Tua palavra, muitas verdades
reveladas na Tua palavra são de difícil entendimento. E muitas dessas verdades, elas têm aplicações práticas para o nosso viver. E nós sofremos, ó Deus. Nós agonizamos na dúvida. Nós ficamos desesperados, sem respostas, porque não estudamos. Tem coisas que nós poderíamos aprender. Existem verdades que são acessíveis a nós, que poderiam trazer paz e consolo ao nosso coração, e que nós agonizamos pelo simples fato de que somos preguiçosos, porque nós trocamos a Tua palavra por coisas transitórias, banais, ridículas. E quanto àquelas coisas, ó Deus, que mesmo estudando, refletindo, ponderando, nós jamais entenderemos, porque fazem parte dos mistérios do Senhor. Dá-nos um coração humilde, dá-nos cabeças, corações, joelhos curvados diante do Senhor. Dá-nos boca fechada, lágrima nos olhos e confiança de que a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Faz isso, ó Deus, nas nossas vidas, na vida desta igreja. Nós assim oramos e Te pedimos, em nome de Jesus.